Eu quero ler um texto que vai nortear essa nossa reflexão, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Esse é um dos textos bíblicos que fala sobre primícias. Romanos capítulo 11. A Bíblia diz assim, no verso de número 16: E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa a raiz, igualmente será santa também os ramos. Paulo está falando aqui num contexto de salvação, que foi primeiro ofertada aos judeus e que posteriormente foi entregue a salvação a cada um de nós, a salvação aos gentios. Só que nessa exposição da salvação, que ele fala sobre o futuro de Israel, sobre a aliança que Deus fez a Israel, ele fala sobre esse princípio da primícia. E desde o Antigo Testamento é algo que o Senhor sempre vem martelando com Israel. Por exemplo, Deus pediu os primeiros filhos. Os primeiros filhos deveriam ser santificados como primícia, entregues a Deus em consagração. Os primeiros filhos dos levitas estavam servidos. Levitas eram uma tribo, tá? Só explicar para você não achar. Nem todo levita é sacerdote. Nem todo levita servia no templo. Os levitas eram da tribo de Levi. Pastor, me explica para mim entender melhor. Israel era dividido por tribo. Igual hoje a gente tem os clãs familiares. Família dos Silva. Família dos Oliveira. Família, sei lá. Qual é o seu sobrenome, né? Qual é o seu sobrenome? Então, os clãs familiares eram assim, até hoje é assim. Família dos Santos, né? Adivânia Santos, o irmão João Santos, família dos Silva, João Silva. Só que o Brasil é muito grande e a gente não se organiza dessa maneira. Porém, aqui no Rio Grande do Norte, ainda é muito comum ver as pessoas conversando sobre: você é da família de quem? Ah, eu sou dos Oliveira. Eu sou dos fulano de tal. Fulano de tal da onde? Não, fulano de tal lá de não sei o quê. Ah, entendi. Então é você lá daquele pessoal que é lá daquele bairro e tal? Então, essa era a maneira que Israel se organizava, por clãs familiares. E aí tinha o clã dos levitas, que eram da tribo de Levi. E não era que todos os levitas eram sacerdotes. Nem eram todos. Eram só os primeiros filhos de cada família. Ou seja, um pai e uma mãe tinham um filho. Aquele primeiro filho dos levitas era santificado a Deus para servir. Então aquele primeiro filho, não eram todos, era só o primeiro que ia estar à disposição para servir no tabernáculo, no templo. E aí também tinham as famílias que eram designadas para cada tipo de serviço. Se você ler o livro de Levítico, você vê essa separação bem direitinho. A família dos coraitas. Os descendentes de Arão, somente os descendentes de Arão é que poderiam ser sumos sacerdotes. Nenhum outro poderia ser sumo sacerdote a não ser os descendentes de Arão. Então, e por que Deus pediu primeiro? Por que Deus pediu essa primeira parte, esse primeiro momento? E como é que eu entendo isso na minha vida hoje? A primeira parte, a primícia, ela é para reger o nosso coração, entender no nosso coração que tudo o que nós temos vem de Deus. Em Provérbios capítulo 3, verso de número 9, diz: honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros se encherão fartamente. Em Êxodo 23 e 19 diz: os primeiros frutos da terra serão dados ao Senhor seu Deus. Então, sempre quando se fala de primícia, seja do que for, o primeiro é de Deus. Jesus Cristo é a primícia de Deus que ressuscitou dentre os mortos, como está em 1 Coríntios 15 e 20. Abel trouxe das primícias do seu rebanho, e o Senhor atentou para a oferta de Abel, para a oferta de Abel. Em Tiago, capítulo 1,
O Senhor fala que Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos as primícias de suas criaturas. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a tratar Deus como primeiro em tudo em nossa vida. Buscai o Senhor teu Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então a questão não é só o quanto que eu tenho que entregar a Deus, mas primeiramente a Ele, antes de qualquer outra coisa. Primeiro ao Senhor e depois qualquer outra coisa. Então esse princípio de primícia ele é um fio dourado que vai sendo costurado na Bíblia toda. Beleza. Dito isso, como que eu aplico na minha vida? Os primeiros momentos do seu mês, os primeiros momentos da sua semana, eu vou falar uma coisa que aí é de mim. Isso aí é eu, Pastor Gabriel. Por favor, não me tenha por mal, não me leve a mal. Não pense que eu tô querendo lhe induzir alguma coisa. Isso aqui sou eu, tá? Eu, Gabriel. A primeira movimentação financeira que eu faço no mês sempre é para o Senhor. É uma oferta que eu faço para Deus. Sempre, 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 sempre. Todo dia primeiro eu mando uma oferta para o Senhor. Eu faço uma oferta a Deus. Antes de eu comprar o meu pão, antes de eu pagar um boleto, antes de eu pagar uma luz, pagar um cartão, pagar uma água, fazer uma feira, eu não compro uma garrafa de água para mim beber sem antes aquela primeira oferta ir para o Senhor. Isso é um negócio que eu fiz na minha vida. Pastor, por quê? É obrigado? Isso é lei? Isso é mandamento? Não. Isso é uma postura que eu adotei no meu coração, na minha vida pessoal. Não obrigo ninguém a fazer. Até porque eu não tenho a senha do seu banco e não posso fazer nada. Então, isso é uma coisa que eu faço na minha vida. Para quê? Para eu lembrar, para isso ser como testemunha na minha vida, de que tudo que eu tenho vem de Deus. Não é uma obrigação, não é um mandamento, não é eu querendo que lhe forçar ou induzir alguma coisa, longe disso. Isso é algo que eu tenho na minha vida. O primeiro é de Deus. Então, primeira parte, primeiro é do Senhor. Igualmente, a primeira coisa que eu fiz hoje ao acordar foi dobrar os meus joelhos. Eu já falei isso para vocês por várias vezes aqui no Bom Dia Jesus. Todo santo dia. Todo dia que meu Deus fez. Raríssimas exceções. Eu tenho que estar muito mal da cabeça para não fazer isso. Mas não vou dizer todo porque eu sou falho, mas 99,9% dos meus dias eu começo pulando da cama e caindo de joelho. Às vezes a oração é 15, 20 segundos. É ligeiro. É 15, 20 segundos que tem que ir pro banheiro fazer xixi. Mas é dizer, Senhor, eu entrego esse dia a Ti. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor me deu. Eu estou vivo, eu estou de pé porque o Senhor me sustentou. Então, quando eu começo o meu dia, eu faço isso. Eu oro. Eu adotei uma estratégia que é o seguinte. Eu sempre leio 2 capítulos da Bíblia antes de fazer qualquer coisa. E como a Bíblia ficava ou na sala, eu geralmente acordo primeiro lá em casa. Aí eu não vou acender as luzes para acordar a Isla. Aí eu pego meu celular, vou no aplicativo da Bíblia e leio 2 capítulos direto no celular. Que o celular é o alarme que fica do lado da cama. Pega o celular, já faz leitura de 2 capítulos. Antes de eu abrir o Instagram, antes de eu abrir o Facebook, o TikTok, o YouTube, eu ver qualquer notificação, primeiro vou ler 2 capítulos da Bíblia. Isso significa o quê? O que é que isso significa? A minha mente... Primeiro lugar da minha mente é o Senhor e a sua palavra. Primeira coisa que eu faço com o meu dinheiro é entregar ele ao Senhor. Porque se eu consagrar a primeira parte, tudo que eu for fazer depois dali será santificado, será abençoado. Olha só, não importa o que aconteça no meu dia, eu já comecei meu dia vencendo, eu comecei com Jesus. Olha que coisa poderosa. Não importa o que aconteça no meu dia, não importa o que aconteça na minha semana, não importa o que aconteça no meu mês, eu já entreguei esse mês ao Senhor, esse mês é santo. Não é uma bênção, não? O Senhor sempre fez isso com Israel.
para que Israel entendesse que tudo era de Deus. Qual foi a primeira cidade que eles derrubaram em Canaã? Jericó. E Jericó foi o quê? Entregue como oferta a Deus. Jericó foi entregue como oferta a Deus. Primícia é adoração. Primícia é consciência de posse. Eu sou apenas um mordomo. Primícia é consciência de posse. De quem é esse dia? Esse dia é do Senhor. Porque pode ser que se eu começar o meu dia vivendo para mim mesmo, eu vou achar que esse dia seja meu. Pode ser que se eu começar as minhas movimentações bancárias para qualquer outra coisa, para pagar os meus boletos, eu posso pensar na minha cabeça que esse dinheiro é meu. Mas eu não tenho dinheiro de nada, esse dinheiro é de Deus. E aí do dinheiro de Deus eu pego um pouquinho e pago minhas contas, como, mas tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Eu vou sair no meu carro, Senhor, me abençoe, por favor, me proteja. O trânsito de Mossoró anda tão perigoso, então me guarde, me ajude, me proteja, me dê livramento. Esse carro é seu. Isso faz com que você tenha consciência de mordomia. Gera na sua cabeça a consciência de mordomo. Eu não tenho nada, mas eu administro aquilo que o Senhor me deu. Me é confiado a minha família, minha esposa e meu filho. Me é confiado uma quantia financeira, que é o meu salário. Me é confiado a minha casa. Me é confiado o carro que eu ando. Me é confiado o meu trabalho. O meu trabalho. Como pastor, como radialista na Rádio e TV Pão da Vida. E a partir do momento em que eu entendo isso, que tudo que eu tenho foi Deus quem me deu, e me deu emprestado, porque um dia eu vou devolver para Ele, eu não tenho nada de mim mesmo. Tudo que eu tenho é de Deus. E tudo que eu tenho está emprestado. É emprestado. Ele só permite que eu faça usufruto por o período de tempo que Ele quiser. A primícia ajuda você a guardar isso no seu coração. Não é uma bênção? Então esse é o princípio da primícia. Aleluia. Você já sabia dessa? O princípio da primícia é para ensinar seu coração que tudo que você tem é de Deus. Por que Deus pediu os primeiros filhos? Para você lembrar que sua casa pertence a Ele. Para você lembrar que tudo era dele. Por que Deus pediu os primeiros frutos da terra? Para você lembrar que se Deus não abençoar essa terra não vai dar fruto. Por que Deus ele requer que a gente tenha essa postura? Então eu, Gabriel Batley, não faço nada sem primeiro fazer ao Senhor. Nada. Às vezes eu tô viajando, tô de férias. Mesma coisa. Vai começar, dobra o joelho, se joga no chão. Senhor, obrigado por esse dia. É graças ao Senhor que eu estou respirando. É graças ao Senhor que eu estou de pé. Então, vou lhe dizer uma coisa que a gente fez. E conto isso para a edificação dos irmãos. Isla, minha esposa, ela passou a gravidez de Davi todinha juntando dinheiro. Moeda, nota de R$2, R$5, a gente fez um cofre desse tamanho aqui. Os 9 meses de gestação de Davi. Os 9 meses de gestação de Davi. E ela não me disse nada. A gente só juntava o dia e disse, amor, vamos juntar? Eu disse, vamos. Eu achei na minha cabeça, isso foi a minha esposa. Eu achei na minha cabeça que ela iria comprar alguma coisa para Davi quando ele nascesse. A gente não tinha cadeirinha, não tinha bebê conforto, não tinha nada. Achei que ela iria comprar alguma coisa que servisse para a criança. Só que ela me surpreendeu. Quando Davi nasceu, a primeira coisa que a gente fez, que Isla, minha esposa, fez, foi pegar aquele cofre que a gente passou 9 meses juntando. E assim que Davi, meu filho, nasceu, a gente pegou o menino, quando foi apresentar ele na igreja, levou a oferta. Cheguei para pai. Depois você pergunta ao pastor Chico Chagas. Cheguei para pai e disse, pai, tá aqui. Que é isso, meu filho? Não é aquele cofrinho que a gente tava juntando. Nem lembro quanto dinheiro tinha. Mas a gente entregou como oferta ao Senhor pelo presente do nosso filho. Pode parecer uma coisa... O dinheiro era pouquinho, a gente não tinha muito. Não lembro se tinha dado, sei lá, uns 400 ou 500 reais. Não passava disso, não. Talvez nem chegasse a isso tudo. Em quase 9 meses, 8 meses juntando. Não tinha muita coisa, não. Mas o gesto significava o quê?
Eu reconheço que isso aqui vem de Deus. Eu reconheço que esse menino é de Deus e nós estamos consagrando a Ele. E essa é uma oferta voluntária do nosso coração, em gratidão ao Senhor pela vida do nosso filho. Isso diz muita coisa para Deus, né? Isso comunica para Deus o quê? Nossa fidelidade, nossa sinceridade, nossa ideia de que tudo que temos vem dele. Por que eu estou dando essa palavra? E aqui rumo para a conclusão dessa mensagem para a gente orar. Por que eu estou dando essa palavra? Hoje, no dia 1º de junho de 2026, nessa segunda-feira. Comece o seu mês com Jesus. Comece o seu mês com Jesus. Não importa o que vai acontecer lá pro dia 15 de junho. Se no primeiro dia do mês eu entreguei esse mês a Jesus, esse mês é dele. É dele. É mesmo, pastor. Pronto. Hoje não é o primeiro dia. Leia a Bíblia um pouco mais. Ore. Se for possível, faça um jejum. Entregue, consagre. Você vai ver a mudança que irá acontecer na sua vida. Você vai ver as coisas dando certo. Você vai ver as coisas se encaixando sem você fazer força. Sem você forçar a barra, sem você, sabe, se descabelar. Sem você se... Você vai ver as coisas se encaixando. Se encaixa aqui, se encaixa acolá. Deus abre a porta. Você fica perplexo, de boca aberta, como o Senhor vai colocando tudo no seu devido e maravilhoso lugar. Vamos orar e consagrar esse mês ao Senhor. Oh Jesus, eu te amo. Te amo, Pai. Te amo, Espírito Santo. E obrigado por mais um dia da nossa vida, por mais um mês que se inicia. Deus, nós recebemos esse mês como uma dádiva sua. Eu sei, Senhor Jesus, que muitos vão usar esse mês, infelizmente, meu Deus, vão usar esse mês para fazer coisas que agradam a carne. Mas nós, como os teus servos, queremos fazer coisas que agradem somente ao Senhor, que glorifiquem o teu santo nome. Nós queremos, Senhor Jesus, te adorar todos os dias. Queremos, Senhor Jesus, te buscar, te glorificar, bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Queremos, Senhor, viver para a tua honra e para a tua glória. Pai, queremos ser cheios do teu maravilhoso Espírito Santo. Deus, obrigado. Eu te agradeço por poder estar aqui na Rádio e TV Pão da Vida com os meus irmãos, louvando, orando e compartilhando a palavra. Eu oro e abençoo eles, fortaleça eles. Em nome de Jesus. Pai, nós entregamos a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso salário, as nossas rotas, os nossos caminhos, os nossos planos, nós consagramos ao Senhor. É a tua palavra que diz: consagra os teus planos ao Senhor e serás bem-sucedido. Deus, eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos. Que o Senhor dê a eles um mês de junho incrível. Que o mês de junho seja cheio, Senhor, da virtude do Altíssimo. Que seja um mês, Senhor, de avivamento, de poder e de unção na vida dos teus servos, de transformação de realidade. Eu oro, Paizinho querido, e abençoo o homem e a mulher que me assistem. Esse casal, que eles se amem cada vez mais. Abençoo os filhos, os netos. Abençoo a vovó e o vovô que me assiste. Dê a eles saúde, renove o vigor. Que eles sejam, Senhor, felizes, abençoados, e que eles testemunhem as tuas maravilhas. Eu oro, Senhor, por cada membro da família Pão da Vida, os de perto e os de longe. Cada obreiro, cada pastor, cada servo. Que eles vivam em amor e em unidade. Eu oro pelo pastor Chico Chagas, pela pastora Josanete. Que o Senhor dê a eles sabedoria e amor todos os dias. Que eles continuem fazendo o que eles fazem, Senhor, porque como eles são uma bênção na nossa vida. Eu oro, meu Deus, por cada pessoa que assiste o Bom Dia Jesus. Que o dia deles seja repleto de alegria no Espírito. Em nome de Jesus.